Bom, então vamos lá. Essa aula eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, tá? Conforme eu combinei com vocês ontem no grupo. A gente tem que ter algumas premissas, né? Para a gente começar a falar sobre gerenciamento de risco. E quais são essas premissas? Primeiro, a gente precisa ter um plano de trades muito bem definido, né? E na parte técnica de quais setups a gente vai operar. Por que você está falando isso, Gabriel? Pelo seguinte, o gerenciamento de risco nada mais é do que eu ter claramente, bem definido. Primeiro ponto, eu preciso saber o tamanho da minha conta em reais. Por que eu preciso saber o tamanho da minha conta em reais? Porque dependendo do tamanho da conta, acho que o trader deveria montar um gerenciamento de risco um pouco diferente. Então, se eu tenho uma conta, por exemplo, de R$1.000, cara, não tem jeito, você vai ter que tomar bastante risco. Porque se você operar um contrato de índice, se você tomar um stop de 250 pontos, que não é nada muito grande, é um stop bem adequado para a volatilidade que a gente está, um stop de 200, 250 pontos, cara, são R$50 com um contrato. Então, um stop desse, ele vai ter uma proporção de 5% da sua conta. Logo, é um stop pesado, proporcionalmente falando, né? Agora, se você tem uma conta de R$10.000 e você tomar um stop de R$50 no índice, esse mesmo stop, você está falando de um stop de 0,5% da conta. Sei lá, 0,05% da conta. Então, vamos fazer conta aqui, 50 dividido por 10 mil. Tá falando de 0,5% da conta, um stop de R$50. Ou seja, não vai te machucar se tomar um stop desse. Então, tudo tem que estar relacionado ao tamanho da sua conta, tá? Tem que saber, o primeiro ponto para a gente determinar o gerenciamento de risco é saber o tamanho da sua conta. Por quê? Eu particularmente gosto de tomar um risco máximo por trade. Então, eu, Gabriel, uso o risco máximo. Eu acho que todo mundo deveria dividir os riscos que você vai tomar por trade entre risco máximo, risco médio e risco mínimo. Tá? O risco máximo, eu, Gabriel, corro 2,5%. No risco médio, eu, Gabriel, corro de risco 1,25%. E no risco mínimo, eu, Gabriel, uso 0,675, é isso, né? Isso, 625, desculpa. 625. Ou seja, isso aqui, 2% e meio da minha conta. O risco médio é metade do risco máximo e o risco mínimo é metade do risco médio, sempre metade. E como é que você faz isso, Gabriel? É o seguinte, o meu plano de trades, ele determina os setups que eu vou operar, tá? Então eu tenho tudo documentado exatamente como eu vou operar. Nenhum trade que eu faço hoje, eu faço aquele trade só porque eu acho que é um bom trade, só porque eu tenho alguns motivos de purchase action fazer. Inclusive na sala a gente percebe que a gente identifica vários trades, mas eu só opero aqueles trades que estão catalogados no meu plano de trades, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem uma loja que vende peças de carro. Só que com o tempo você se especializou em vender só pinça de freio, ou só pinça de freio, pastilha de freio, lona de freio, tudo que é relacionado, cubo de freio, tudo que é relacionado a freio. Se amanhã aparecer um cliente querendo comprar pneu, você vai atrás do pneu para achar um fornecedor para você comprar o pneu para revender para esse cliente? Não, por quê? Porque você se especializou em freio, você vai indicar uma outra loja. Então, eu estou tentando fazer uma analogia para vocês entenderem o seguinte: o gerenciamento de risco está ligado totalmente ao plano de trades, e o plano de trades ele tem que estar muito bem definido quais setups você vai operar. Eu não acredito que um trader bem sucedido deve operar todos os setups que ele reconhece. Um trader bem sucedido, ele opera poucos setups e opera com um tamanho de mão adequado. Eu não quero usar a palavra pesado porque dá uma conotação de... usar a palavra operar pesado dá uma conotação de
meio de maluquice, né? Um pouco assim, um pouco desorientado. Mas na verdade tem que ser com uma mão, cara, adequada. E quando eu falo adequado é relativamente pesado. Então eu acredito que 2,5% da conta, para você quebrar, você teria que tomar, você teria que estopar 40 vezes seguidas para você tomar 100% da sua conta de loss. Então é uma coisa bem improvável, né? A menos que você seja tecnicamente muito ruim. Mas, cara, 2,5% é um valor que você consegue ter um bom resultado no mês, se você tiver uma técnica ok ou operar bons setups, e não é muito comprometedor para sua conta. E esse tal de risco médio e risco mínimo, Gabriel? Então, basicamente funciona assim. Vamos dizer que a gente está falando de que o nosso plano de trades, ele coloca lá para a gente operar um padrão de M2B, uma correção em duas pernas para média móvel. Então vamos imaginar um mercado, eu vou desenhar 3 cenários aqui, tá? Imagina o mercado assim, ó. Imagina o mercado assim, média móvel subindo aqui. Aí um outro mercado mais ou menos assim. E outro mercado mais ou menos assim, ó. Tá? Deixa eu colocar mais para cá, não ficou bom esse desenho aqui não, peraí. Ó. Vou desenhar o primeiro exemplo primeiro. Imagina uma média móvel subindo assim, ó, mercado aqui. Então o mercado começou uma tendência lá embaixo com impulso, colocou um impulso lá, 4, 5 barras, e a média foi subindo. Aí ele deu uma corrigida aqui, deixou uma H1, o mercado começou a subir em forma de canal, tal. E aí ele veio e fez uma correçãozinha bem comportadinha para a média assim, ó, e deixou uma barrinha de sinal. Uma barrinha de sinal aqui, ó. Uma barrinha de reversão de alta. Eu vou até desenhar um pouquinho menor essa barra de sinal aqui, pera lá. Aí o mercado deixou uma barra de sinal aqui, ó. Então o mercado veio e deixou uma barrinha assim, ó, aqui. Beleza. Aí, num outro dia, num outro momento, o mercado vem e deixa aqui também uma média móvel ascendente. O mercado também solta um impulso aqui, ó. Deixa uma H1 aqui, aí foi, o mercado sobe aqui em coisa e faz isso aqui, ó. E deixa uma H2 aqui na média, ó. Deixa uma H2 aqui na média. E um outro dia, o mercado vem e faz isso aqui, ó. O mercado faz isso aqui. Corrige aqui, deixa H1, o mercado vai, tal. Aí faz isso e faz isso aqui, ó. Espera aí. E deixa a barra de sinal aqui, ó. Vocês concordam comigo que esses 3 exemplos que eu desenhei é uma correção de duas pernas para média móvel, né? Se alguém discordar, me fala aí. Mas acho que todo mundo concorda que isso aqui é uma correção de duas pernas para média móvel, isso aqui é uma correção de duas pernas para média móvel, isso aqui é uma correção de duas pernas para média móvel. E o meu plano de trades fala que quando o mercado deixar uma correção de duas pernas para média móvel, eu deveria entrar num trade. Eu deveria comprar essa H2 em uma tendência de alta, comprar uma H2 na média móvel, uma correção de duas pernas para média móvel. Só que aí o que acontece? A gente sabe que contra canal estreito, contra força, a gente não opera. Ou, pelo menos, deveria evitar. E nesse caso, qual desses 3 padrões vocês acham que tem maior probabilidade de dar certo? Qual que está mais bem desenhado, assim? Qual que tem mais sinal de que o mercado que vai ser um bom trade? Na minha humilde opinião, se eu fosse elencar aqui top 1, top 2, top 3, esse aqui é o top 1. Vou apagar esse aqui.
Esse aqui seria o top 1. Padrão top 1. Cara, esse aqui talvez seria o top 3 e esse aqui seria o top 2. Por quê? Pelo seguinte, cara, esse padrão aqui, esse primeiro, ele tá perfeito, ó. Mercado corrigindo em forma de um canal, comportado para média móvel. Se isso aqui tivesse, eu desenhei aqui em setas, né? Mas se isso aqui tivesse representado em barras, a gente vai pro gráfico já já. Isso aqui seria bem comportado com as barras sobrepostas e com muitos dojis, com poucas barras de tendência de baixa. O mercado comportado para média móvel. O mercado não está indo muito longe, muito rápido. Então você percebe uma perna de baixa, uma correção profunda, uma outra perna de baixa que perde a mínima e falha e deixa uma barra de sinal. Nesse aqui não, ó. Olha a inclinação disso daqui. Isso aqui é um impulso para a média, não é uma correção para a média. É um impulso para a média. Aí o mercado deixa uma H1zinha aqui, o mercado deixa uma H1 aqui, ó, e vem e deixa uma H2. E aqui a H2 na média seria a entrada aqui, ó. E nesse padrão aqui, o mercado vem e deixa uma H2 na média. Só que essa H2 na média, por que é o top 2? Porque esse aqui certamente foi um impulso para a média, né? Foi um impulso para a média. E aí, cara, operar essa H2 na média é um setup ruim? Não é um setup ruim. Mas como esse impulso para a média foi muito forte, talvez seja provável que tenha uma segunda perna de queda mais profunda. Mas se teu plano manda comprar, teoricamente você teria que comprar. E o top 2 aqui, olha, o mercado, ele cai também em forma de canal. Se a gente for ver, o canal talvez seja alguma coisa assim, ó, eventualmente até uma wedge, né? Só que percebe, essa aqui é a inclinação perfeita para uma bandeira. É alguma coisa nesse sentido, uma inclinação perfeita, tá? Quanto menos inclinado, melhor. E esse aqui, apesar de ser um canal, duas pernas aqui, bem comportado, não é bem comportado, mas é duas pernas claras para média móvel, ele está bem inclinado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque cabe ao trader avaliar, pelo menos na minha opinião, os melhores setups e classificar cada um deles em nível de risco que você vai tomar. Então isso que eu fiz para mim mudou minha vida, tá? Porque um pouco antes de eu adotar esse sistema que eu criei, eu sempre usava o mesmo risco. Só que eu comecei a analisar uma coisa importante. Você concorda comigo que não vale a pena arriscar o mesmo valor nesse trade e nesse trade? Cara, a chance desse trade que der errado é muito maior do que nesse. Então, por que eu vou arriscar o mesmo valor financeiro nesse trade? Por que eu vou arriscar 2,5% da minha conta nesse trade e 2,5% nesse trade? Não faz sentido. Pô, se esse trade tem uma probabilidade maior de dar errado, eu tenho que arriscar menos nele. Eventualmente até pular, eventualmente até nem entrar nele. Eu quero esse aqui, eu quero operar o melhor, eu quero o mais top. Eu não tenho pressa para ganhar dinheiro, mas eu quero os melhores trades. Se eu não tiver pressa e esperar os melhores trades e quando eu entrar para valer, o negócio vai crescer, cara. A conta vai crescer. Então, por que eu dividi minha mão? Porque daí quando eu encontro um setup como esse, um setup meu, tá praticamente perfeito em relação às regras que eu determinei para o meu plano de trade, eu vou e coloco o meu risco máximo. Eu coloco o número de lotes que ele represente 2,5% da minha conta se me estopar. E aí eu faço, nesse caso aqui, né, a aula não é sobre setup, mas nesse caso aqui eu faço uma parcial no topo e tento deixar um resto para swing baseado no alvo do tamanho do impulso. Talvez estaria aqui. Então faço uma parcial aqui no topo e deixo um resto para levar lá no alvo do impulso, tá? Então eu calculo meu número de lotes em função do risco que eu quero tomar. Nesse trade aqui, por exemplo, ó, pô, é um trade ok. Aí o que eu faria? Eu colocaria metade da minha mão nele. Então eu calcularia o número de lotes para que o meu stop fosse 1,25% da minha conta. E aí o que eu faço? Cara, depois eu posso adicionar. Vamos dizer que o mercado veio, como é que isso aqui ficaria perfeito? Como eu tenho essa linha de tendência de baixo, o ideal seria o mercado romper, testar a mínima e deixar uma outra H. Aí eventualmente, se depois o mercado fizer isso, eu coloco a outra metade da minha mão aqui. Aí beleza, aí nós segue o baile com a mão cheia. Agora, se ele subir direto, aí eu vou comer a mão, tá bom, pelo menos participei do trade. Mas eu acho que não faz sentido arriscar o mesmo valor financeiro nesse trade e nesse trade.
Esse trade aqui é perfeito, esse aqui ele é um pouco menos perfeito, então eu vou riscar um pouco menos de dinheiro nele. Show de bola? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, moçada? Alguma coisa que vocês queiram discutir, que vocês não concordam, que vocês queiram adicionar, enfim. De boa? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. E agora falando sobre gerenciamento de risco, eu tenho uma abordagem um pouco específica, eu vejo poucos traders falarem sobre isso, mas é uma abordagem que eu vou passar para vocês, que é uma outra coisa que também mudou minha vida como trader quando eu comecei a implementar isso. Porque o padrão que os professores, os mentores falam por aí, e que eu nem acho que está errado, tá? Eu só tento ser mais eficiente do que eu posso cada dia mais. Eu não acho que está errado, eu já operei assim e funciona, tá? Mas se existe uma forma melhor, por que não, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você toma um trade, vamos dizer que o mercado... Deixa eu apagar isso aqui. Até aqui, ó. Vamos dizer que o mercado veio e colocou aqui, ó, um impulso, tá? O mercado veio e colocou um impulso, um rompimento muito forte, deixou uma correção e deixou uma H1, tá? E esse rompimento, ele tá vindo de um ótimo contexto, ele tá vindo lá de uma falha de rompimento de um suporte majoritário de 60, por exemplo. Aí o mercado vem e deixa uma H1, que é bem interessante, tá? Aí você vai estruturar um trade. Vamos supor que essa H1 é no dólar. Aí vamos dizer que você queira pegar esse trade assim, ó. Você quer estruturar em vez de você usar o stop lá embaixo, você quer usar um stop curto atrás da barra de sinal. A barra de sinal foi muito boa, você quer usar um stop aqui. E aí como é que você vai querer gerenciar esse trade? Esse trade você vai querer gerenciar assim, ó. Você vai colocar um alvo parcial de 1 para 1 do tamanho do seu risco. E o resto você vai colocar a sua parte de swing lá na projeção do impulso baseado, né, o alvo de movimento projetado baseado no tamanho do impulso, que vai dar talvez até mais acima, sei lá, daria só para fim didático aqui mesmo, tá? Vamos dizer que daria aqui esse alvo, pum, vai dar aqui esse alvo. Como é que você vai gerenciar? Vamos dizer que esse stop aqui, ó, esse stop equivale a 5 pontos. E o alvo final lá, vamos dizer que fosse, você aqui tem 5, que deve ter uns 30 mais ou menos. Então vamos dizer que aqui fosse 35 pontos, tá? De alvo, beleza? Um exemplo aqui aleatório. Então, você faria... Vamos diminuir um pouquinho, acho que ficou exagerado esses 35 pontos. Vamos falar de 25 pontos aqui, ó. Então, o seu alvo de swing seria 25 pontos, tá? Então, você vai tentar levar um alvo para swing aqui, né? E fazer uma parcial 1 para 1. Agora vamos fazer a mesma conta aqui, ó. O mercado sobe, tá? Corrige, bota o impulso, corrige no mesmo contexto. Imagina que é o mesmo impulso. A diferença é que aqui, ó, você tá tomando o risco aqui no dólar tá um pouco maior, o mercado tá mais amplo. Esse stop agora, o mesmo trade, a mesma estruturação. Você tem um stop de 10 pontos. Tá? Stop de 10 pontos. E aí, você vai fazer uma parcial 1 para 1 aqui e deixar o resto lá no alvo de swing. Só que aqui, essa parte de swing, ela vai te pagar agora 50 pontos. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Depois a gente vai para o gráfico procurar algum. 50 pontos. Oh, caramba. Aí o que acontece? Que na minha cabeça não entrava isso quando eu operava com o número de lotes fixo. Imagina só que esse trade aqui veio, deu certo, pagou aqui o teu scalp, depois o mercado subiu aqui em forma de canal e chegou lá no alvo de movimento projetado. Tá? Qual foi o seu resultado aqui em pontos? Resultado em pontos. Você pegou resultado em pontos. Você pegou parcial 5 pontos e swing 25 pontos. Ou seja, na média, né, vamos dizer que você entrou com um tamanho de mão, que você saiu da metade aqui e outra metade aqui. Então, se você somar o número de pontos e dividir por 2,
você pegou uma média de 15 pontos na operação. Por quê? 25 mais 5, 30. 30 dividido por 2. Então, se você tivesse entrado com 2 contratos aqui, você ia pegar 5 pontos aqui com mais 25, 30. Você ia pegar uma média de 15 pontos por contrato, beleza? Média de 15 pontos. E você teria uma relação risco-retorno no total, o resultado final da operação, de 3:1, certo? Final. Por quê? Porque você arriscou 5 pontos e teve um lucro médio de 15 pontos. Perfeito. Agora, vamos dizer, vou colocar assim, ó, no gain, deu isso. E no loss, você teria resultado igual menos 5 pontos. Beleza. E esse mesmo setup, aqui, ó, vou até colocar uma linha para separar os dois. Esse mesmo setup ao lado, se o mercado fosse no gain, o resultado em pontos seria como? Parcial 10 pontos, swing 50 pontos, ou seja, a média, você teria uma média de 30 pontos, certo? 50 mais 10 dividido por 2. Obviamente isso eu estou considerando uma parcial aqui, ó, 50% da posição, né? Então se eu entrei com 10 lotes, eu vou sair de 5 aqui e 5 aqui, 50% da posição. E aqui também estou considerando isso, tá? Da posição. E aqui eu estou considerando uma parcial de 50% da posição. E aqui também estou considerando uma parcial de 50% da posição. A média de 30 pontos e um risco-retorno igual 3:1. Perfeito. Aparentemente, os dois trades têm a mesma relação risco-retorno e a mesma estruturação, certo? E aí eu te pergunto, qual o sentido de você operar um número de lote fixo aqui? Ah, Gabriel, mas eu só tenho 5 mil reais na conta. Eu opero um contrato no dólar porque eu acho muito pesado. Beleza. Por que então que você aceita ganhar 150 reais aqui e perder 300 aqui, perder 100 aqui? Por que você aceita perder 50 nesse e 100 nesse? Por que você aceita ganhar 150 nesse, né? No caso seria 300, porque teria que entrar com 2, e se entrasse com 2 aqui, aceita ganhar 600 reais? Entende o lance, a questão que eu quero trazer? Então, na minha humilde opinião, não faz o menor sentido ninguém usar um número de lote fixo para operar. É claro, gente, que se você você quer começar com uma conta de 500 reais e tal, não tem o que fazer, só dá para operar um. Mas eu acredito que todo mundo que fosse começar, deveria começar com uma conta, cara. Se você já tiver uma conta de 2.500 reais, já dá para você começar a fracionar seus lotes no índice. Já dá para você começar a fazer um negócio melhor. Já dá para fazer um gerenciamento de risco melhor. E no final da história, o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu estou falando aqui? Que se você pegar uma sequência de gains numa estruturação com trades pequenos, vamos imaginar que você pegou 3 trades bons desse aqui. Eu estou colocando suposições do mercado aqui que todo mundo deveria estar preparado. O mercado, a gente sabe que é estatística. A gente ganha dinheiro através de uma pequena vantagem matemática que a gente tem nos setups. Então, se a gente não aproveitar bem essa pequena vantagem matemática, o mercado arma todo um circo para tomar nosso dinheiro. Então, nós temos que estar preparado matematicamente para ganhar dinheiro nas pequenas vantagens que a gente tem. Se a gente não aproveitar bem elas, o resultado é loss, perder dinheiro, que acontece com a maioria dos traders. Então, imagina só que eu pego uma sequência dessa aqui, ó, e ganho 3 vezes aqui, ó. Só que eu opero com 2 lotes, tá? O meu número de lotes é fixo. Eu sempre estou operando com 2 lotes. Ah, porque eu tenho uma conta lá de 5 mil e essa conta de 5 mil proporciona operar com 2 lotes porque eu aprendi com um mentor aí. Beleza. Então você está operando com 2 lotes. O que vai acontecer? E se você ganhar 3 trades, você ganhou 45 pontos nessa estruturação aqui, certo? Então, seria 450 reais por lote e você teria ganho 900 reais se você operasse 3 vezes esse mesmo setup, com essa mesma estruturação, com esse mesmo tamanho de stop. Por outro lado, vamos dizer que você pegou essa mesma estruturação ao lado, que é exatamente igual ao anterior, só muda o número de pontos, é a mesma estruturação. E vamos dizer que nesse intervalo de 6 trades,
você errou os 3 na estruturação do lado aqui, ó, operando os mesmos 2 lotes. O que ia acontecer? Nessas 3 lotes que você tomou, você ia tomar 30 pontos de stop. 30 pontos de stop representa R$300 por contrato. Vezes 2, você ia tomar R$600 de loss. Aí que vem o problema. Por que aí vem o problema? Porque você tem a falsa sensação que você está no game. A falsa sensação não, de fato você está no game. E o ponto que eu ia chegar é esse. Aqui na verdade você ia estar menos 600, né? Porque você ia perder 3 vezes aqui 10 pontos com 2 contratos. Ia dar R$200 cada loss e ia estar R$600 negativo. Perfeito? Então você tem a sensação que você está no game, mas de fato você está. E o ponto que eu quero chegar é esse. Não é ruim operar com número de lotes fixo, tá? Eu não acho que é ruim. Eu só dei uma silenciada aqui no Leonardo. Leonardo, você me desculpa aí. Qualquer coisa você manda mensagem aqui no chat, porque estava aberto seu microfone, tá? Qualquer coisa você manda mensagem aí que eu abro de novo. Então, operar com número fixo de lotes não é ruim. Eu estou dando um exemplo aleatório aqui. Agora, se você fraciona os seus lotes de acordo com o tamanho de risco que você quer operar, muda todo o jogo. Por quê? Porque nesse caso, você tem que olhar risco-retorno. Você não tem que olhar resultado financeiro. E qual o risco-retorno? Vocês concordam comigo que se eu ganhasse 3 vezes uma operação aqui, cada operação dessa me gerou um 3-1, certo? Logo, cada vez que eu ganhei 3 vezes. 3 vezes o quê? 3 vezes o tamanho de risco que eu estava tomando. O pessoal chama de 3R, né? Então, nesse caso, se eu ganhei 3 vezes essa operação, era para eu estar 9 positivo. E se eu perdi 3 da operação ao lado, ou seja, tive uma taxa de acerto de 50%, eu fiz 6 trades, eu acertei 3 desse tamanho de stop e errei 3 desse tamanho de stop. Então, nesse caso aqui, eu perdi... Qual que era o meu risco? Meu risco era 1. Então, eu perdi 3 vezes o meu risco. Quanto que eu fiquei? Fiquei menos 3. Se eu somar 9 com 3, quanto que dá? 6 positivo. 6 o que, Gabriel? 6 o que eu gosto de chamar de unidade de risco. Qual a sua unidade de risco? A unidade de risco você que vai determinar. No caso aqui, como esse setup para mim estaria muito bem montado, com muitos pontos a favor do setup, eu riscaria 2,5% da conta. E qual o valor dessa conta? Cada um vai ter o seu. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma conta de R$5.000. Aquela mesma pessoa que eu estava falando que operava lá com 2 contratos, porque o cara que opera ali com 5 mil, o cara vai operar na média uns 2 contratos no dólar, né? Mais que isso, eu acredito que o pessoal vai achar muito alavancado. Então, esse mesmo cara, lembra que eu falei, o mesmo cara que opera com número fixo de lotes, com 2 contratos aqui, o cara, ele ganhou nessa sequência aqui, ó, de 3 trades desse parâmetro. Ele ganhou R$900 operando 2 contratos. O cara tomou 3 stops aqui. O cara perdeu 600. Esse cara ficou como? Ele ficou R$300 positivo. Perfeito? Perfeito. Agora o cara que usou um gerenciamento de risco adequado, proporcional ao tamanho da conta, fracionando ou aumentando o tamanho dos lotes de acordo com o tamanho do stop, entrando com o tamanho do stop de acordo com o risco que ele tá... Eita, um pernilongo aqui, desculpa. Então esse cara, ele ficou 6 vezes a unidade de risco dele para frente. Se o cara tem uma conta de 5 mil e o cara tá arriscando 2,5% por trade, o cara tá arriscando R$125. Faz R$125 vezes 6. Que é o tanto que ele estaria, risco-retorno que estaria para frente. O cara teria feito R$750. Percebe a diferença? Então é o mesmo trade, é o mesmo stop, é o mesmo alvo, é o mesmo tudo. É tudo igual. Tecnicamente falando, não mudei nada. Para o cara que opera com stop fixo, o número de lote fixo, e o cara que opera com o número de lotes fracionado de acordo com o tamanho de risco que ele quer tomar. Percebe que é a mesma entrada, é o mesmo stop, é a mesma parcial, é o mesmo alvo de swing, é o mesmo tudo. A única coisa que eu fiz é um pequeno ajuste matemático. E esse pequeno ajuste matemático melhorou, nesse exemplo, um resultado de R$300 para um resultado de R$150. 750, ou seja,
O cara ganhou R$ 450 a mais, nesse exemplo, obviamente, só por ter ajustado o tamanho da posição dele de maneira consciente e de maneira matemática. Quem busca um risco máximo de 3R, ele tem que buscar necessariamente 6R? Não entendi a pergunta, Lucas. Não entendi a pergunta. 2 para 1. 2 para 1 do quê? Do risco. Tá. Quem busca um risco máximo de 3R, ele tem que buscar necessariamente... Ah, tá. Você está falando de meta, né? Quem busca um risco máximo... Acho que você está dizendo. Quem topa arriscar 3 vezes o risco num dia, ele tem que buscar uma meta de 6 vezes o risco? Não, gente. Esse negócio de meta... Olha, é até um outro assunto que a gente deveria discutir em outra aula. Vou só dar uma palhinha. Eu penso o seguinte: esquece negócio de meta. Meta não existe, gente. Pelo amor de Deus, não usem meta. Não, para a equação do trader, você perguntou, equação do trader, né? Equação do trader, cada estruturação você vai ter uma equação do trader, cara. Não tem jeito. Não dá para você usar a equação do trader fixa. Por exemplo, vamos pegar um trade aqui no índice. Vamos dizer que você vendeu esse topo duplo aqui, ó, essa barra 30, tá? Vamos dizer que você vendeu ela. Se você vendeu ela e usou um stop aqui, ó, acima da máxima, 395, uns 415 pontos. Até a mínima aqui tinha 570. O alvo desse trade era o fechamento da 23, na minha opinião. Tá? Então, você tinha 415 pontos stop para um alvo de 570. Não adianta você falar, vou operar com o número de... uma equação do trader fixa de 2 para 1. Você vai ficar chupando o dedo, cara. Aqui você ia ter 415 pontos stop. 415 vezes 2 é 830. Olha lá, o mercado nem chegou a buscar os 830 no dia. Ó. Por quê? Porque o alvo está fora da estrutura, cara. Você tem que buscar os alvos que a estrutura te dá. Muitas vezes você vai buscar alvo de 1,5 para 1. Você vai buscar alvo de 3 para 1. Tudo vai depender do contexto que você está inserido. Tudo vai depender do contexto que está inserido, tá? Não dá para a gente fixar um número de risco-retorno. Esse exemplo que eu dei é um exemplo só teórico, tá? Então, não tô querendo dizer que todos os trades vocês têm que ter uma relação risco-retorno média de 3 vezes o risco, não é isso. Um trader ele tem que ter a capacidade de avaliar a probabilidade do trade dar certo. Então, a gente tem algumas premissas. Por exemplo, em um trade de reversão, se eu estou numa tendência de alta e eu quero buscar uma venda, na minha humilde opinião, um trader só deveria buscar uma venda numa tendência de alta se ele tiver uma boa quebra de linha de tendência, se ele tiver um teste enfraquecido da extremidade e se essa entrada gerar para ele pelo menos um risco-retorno de 2 para 1. Porque mesmo com todas essas características, a probabilidade do trade stopar é alta. O mercado, você vai ter uma taxa de acerto na média de 40%. E como é que eu resolvo uma taxa de acerto baixa? Com um risco-retorno alto. Então, se a estrutura da reversão me proporcionar um espaço onde eu posso, o espaço da minha barra de sinal até o alvo, que eu tenho uma relação risco-retorno de 2 para 1, parametrizado com minha taxa de acerto de 40% em média, que eu sei que eu já teria, aí eu tenho uma boa equação no trader. Agora, se eu estou operando a favor de uma tendência muito forte, como essa aqui que eu desenhei, e o mercado deixa uma falha de L2 aqui, ó, e a relação risco-retorno, por algum motivo ali, fica 1 para 1. Prega o pau, por quê? Porque você está a favor da força, você está a favor do momento, você está a favor da tendência. A chance do mercado subir mais é muito alta. Então, trades 1 para 1 a favor da tendência são ótimos. Trades 1 para 1 em setups de reversão são péssimos. Então, tudo vai depender do contexto que você está inserido. Não vale a pena usar risco-retorno do tamanho do seu trade fixo. Não vale a pena. Você tem que ter uma boa capacidade de interpretar contexto, uma boa capacidade de interpretar força e pressão e uma boa capacidade de entender as probabilidades do trade. E as probabilidades do trade vão estar 100% relacionadas ao local que você está colocando seu stop. Então a gente vai falar de um assunto e começa a dar uma desviada, mas é porque uma coisa está relacionada à outra. Mas o foco da aula de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês que não é uma forma nova de operar e nem quero dizer que quem opera com número de contratos fixo é ruim. Quem opera com número de contratos fixo é bom e dá dinheiro. Mas imagina que você tem um carro que é econômico aí. Pô, esse carro seu faz, sei lá,
10 km por litro na cidade usando etanol. Pô, é um carro econômico. Aí, meu, se amanhã lança um carro que faz 20 km por litro no etanol na cidade, não significa que o que faz 10 é ruim, mas o que faz 20 é melhor. Não é verdade? Então, assim, pô, de repente, Gabriel, não quero mudar, quero continuar do jeito que eu tô porque tá bom. Perfeito, perfeito. Mas se você quiser uma forma melhor, uma forma mais assertiva, uma forma que você tenha um resultado fazendo exatamente a mesma coisa, um resultado mais eficiente, cara, na minha humilde opinião, esse aqui é a forma. Tá? Eu demorei muito para desenvolver isso aqui, foi um trabalho bem complexo, mas eu consegui. Foi muito bom. E tá sendo muito bom para mim, cara. Tá sendo excepcionalmente bom, aliás. Beleza? Dúvidas até aí? O que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Essa forma de gerenciar risco? Ou não, nada a ver? Prefiro operar com o número de lote fixo mesmo? O que vocês acham disso? Tudo certo, muito bom. Valeu, Gabriel. Quem mais? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Tô falando porque já é 15 para as 9, já a gente começa o pregão, né? Faz sentido, muito bom. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar também, pode falar, tá, gente? Não precisa falar pelo chat, não. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, tá? Eu faço a sala dos cortes justamente para isso. Senão eu faria no YouTube mesmo. Tudo certo, foi muito boa a explicação. Que bom. Bom que vocês gostaram. Perfeito, então, moçada. Eu vou fazer o seguinte. Então, a aula era isso aqui que eu tinha, né? Eventualmente, na próxima semana, a gente pode fazer algum tipo de continuação desse conteúdo, tá? Então, eu vou pausar a gravação por aqui.